E aí, galerinha Redaself, agora vamos para o que mais interessa, ou pelo menos o que a gente sabe fazer de melhor, já que essa é a grande plataforma que a gente tem para trabalhar com vocês, né? Então, redação é com a gente, bora lá. Redação da UVA, primeiro toque aqui para vocês. A redação da UVA é diferente da redação do Enem, pelo menos o que muita gente diz, mas tem um detalhe. Se você estiver lá na redação da UVA e você perceber que a frase que colocaram, porque geralmente a redação da UVA nasce de uma frase social ou filosófica, lembre disso. Então, às vezes o tema é meio subjetivo e às vezes ele é, de alguma maneira, filosófico mesmo. Se você interpretar essa frase direitinho e você entender que aquela frase ali tem a ver com um problema, pronto, é um problema. Por exemplo, uma frase sobre corrupção. Eu acho que dá para entender que corrupção é um problema pelo qual o Brasil está passando. Já que corrupção é um problema, você vai abordar este problema, discuti-lo. Então, aqui é a abordagem do tema. Você entra no tema, mas não esqueça de quê? De lançar uma tese, porque é aquilo que você vai defender ao longo do texto. Se é um problema, corrupção, você lançou a tese que você defende, a tua ideia sobre corrupção no Brasil, por que ela deve acabar e tudo mais, e por que ela é um problema. Na hora que essa frase se converte num problema, então não tem outra. Você pode aplicar o modelo do Enem. Aplica o modelo do Enem, discute e tudo mais, e lá no final, na conclusão, você pode, por exemplo, sugerir uma solução para esse problema chamado corrupção. De novo, a redação da UVA é diferente da redação do Enem. Mas se você ler a frase e você entender que ela fala de um problema, porque às vezes não é um problema. Veja, por exemplo, uma frase: todo mundo tem direito à felicidade. Pronto, é só isso. Tem algum problema nessa frase? Que todo mundo tem direito à felicidade? Não. Olha como é diferente de corrupção. Olha como é diferente de dengue. Então, se houver um problema, pode tacar o modelo do Enem. Discute, comprova, argumenta e soluciona. Faz a intervenção bem direitinho. Se você leu a frase, você percebe que não se converte num tipo de problemática, ou seja, é uma frase filosófica mesmo, aí muda. Aí você interpreta a frase, lança o teu tema, lança a tua tese, vai discutindo e ao final, em vez de fazer uma solução, como é o Enem, você vai fazer a reafirmação da sua tese. O que é reafirmar a tese? Aquilo que você colocou aqui, você traz de volta, mas com um cuidado. Qual é o cuidado? Não repetir palavras. Não sei se vocês sabem ou lembram, mas toda repetição em redação você é punido. E aí vem uma coisa interessante sobre a redação da UVA. A redação da UVA, a correção é por linha, não é igual a do Enem, que é uma correção global. Correção global é quando eu considero a redação inteira. E digamos que você errou uma vírgula bem aqui, e outra vírgula bem aqui, e outra vírgula bem aqui. Para o Enem, você apenas errou vírgulas. Ok, e vai ser apenado por isso. Para a UVA, não. Cada vírgula dessa é menos 20. Menos 20 pontos para você. E aí, ó, 20, 20, 20, 60. Então, a UVA vai corrigindo por linha. Uma crase bem aqui, mais 30. Uma conjunção errada bem aqui, que destruiu o período, 40 pontos. Então, a UVA vai somar tudo e diminuir de 1000 pontos. Então, a correção é diferente. Por isso, uma das coisas mais importantes sobre a redação da UVA, você escreva, ao final você faça uma autocorreção, você leia bem direitinho para tentar o quê? Buscar esses erros de gramática. Porque na hora que você consegue encontrar esses erros de gramática, o negócio melhora para você. É sinal que o professor que vai ler não vai encontrar. Beleza? Então, recapitulando, você lê a frase. Meu conselho, faça uma síntese dessa frase. O que é fazer uma síntese dessa frase? É você criar um parágrafo crítico do teu entendimento sobre a frase. Para isso, você marca, destaca as palavras núcleo e você cria um parágrafo sobre aquela frase. Ou seja, a tua interpretação da frase. Refletindo sobre essa coisa que você escreveu, você passa a entender o tema. A partir daí, você faz uma abordagem direta ou indireta do tema. A abordagem direta é conceituar o tema. A abordagem indireta é você já entrar com um argumento.
você já entra com números, você já entra comparando realidades, Brasil, você já pode entrar com um filósofo, que no caso aqui se chama argumento de autoridade. Então você escolhe a forma de começar. Só não esqueça de lançar uma tese, que é escrever aqui em 2 linhas aquilo que você defende. Aquilo que você defende bem aqui, você precisa então argumentar, ou seja, comprovar isso aqui no meio. Na hora que você vai escrevendo, existe uma coisa chamada progressão textual. O que é essa progressão textual? É à medida que a redação vai avançando, você precisa utilizar bem as conjunções. Ou seja, você tem que usar um termo que passe a mostrar, por exemplo, o avanço de um parágrafo para o outro. Na hora que eu tenho uma ideia aqui e essa ideia vai continuar, eu faço isso com conjunções. Então eu digo desse modo, dessa forma, sendo assim. Se eu quero opor, eu digo porém, no entanto. Então é saber usar as conjunções para que um parágrafo fique encaixado no outro. Observando isso e tendo essa preocupação, tendo a preocupação também com a gramática, finalmente vem a questão da ideia. Você está dentro do tema? Você está escrevendo alguma coisa além do que era para ser? Se você está escrevendo dentro do tema, está preocupado com a coesão, que é a amarração gramatical, está preocupado com a gramática, então você chega ao último parágrafo. Lembrando, se for igual ao Enem, você faz uma solução. Se você entendeu que é uma redação que não tem uma problemática, você faz uma reafirmação. De qualquer maneira, aqui, na hora que você reafirmar a sua tese, você se preocupe numa coisa, em não repetir as mesmas coisas que escreveu aqui no início. Já que você vai trazer a tese de volta, se você repetir, você será punido por causa disso. Então, redação da UVA, você consegue escrever como? Tendo leitura, tendo conhecimento, ou seja, repertório cultural para colocar dentro do texto, é esse meio aqui. Esse meio aqui é resolvido com isso, com o teu conhecimento de mundo, com a leitura, com o jornal, com as coisas que você vai citar para comprovar, um filósofo, compara o Brasil com outro país, tenta de alguma maneira lembrar a frase de alguém que é sobre aquilo ali, se chama argumento de autoridade. Então, é exatamente nisso que você vai conseguindo comprovar aquilo que você quer. Então, não esqueçam, é possível usar o modelo do Enem para fazer a redação da UVA, mas apenas se ele se converter numa problemática. Por último, o que eu peço é que vocês, alguns detalhes precisam levar em conta. Não escrevam fora da caixa de redação, você perde. Não esprema palavras para poder caber de qualquer maneira, você perde também. Outra coisa, por favor, faça mais de 15 linhas, porque menos de 15 linhas você vai zerar. Faça mais de 15 linhas. O meu conselho é que vocês escrevam no mínimo 20 linhas, e aí vai dar tudo certo. Lá no final, depois de você fazer isso é só o rascunho, você leia atentamente e à medida que você vai lendo, você vai observando os problemas ou alguma coisa que você precisa corrigir. Depois, você vai para a folha oficial e aí você passa lentamente a limpo, com muito cuidado, porque acontece muito de a pessoa passando a limpo e esquecer alguma palavra. Vai perder ponto também. Então, é muito detalhe. A redação da UVA é isso. Não esqueçam, até lá, por favor, leiam algumas frases filosóficas da internet mesmo, tentem interpretá-las e fazer algum texto. Temas prováveis são muitos, então tudo que aconteceu de janeiro até agora, você deve se ligar e ficar prestando atenção. Ou então alguns temas que tem dentro do livro, por exemplo, a violência contra a mulher. O livro Fogo Morto tem muita violência contra a mulher, então fique esperto. O livro A Viuvinha tem a questão da honra, tem a questão de você de alguma maneira não pode prejudicar alguém, você não pode ser desonesto. A questão da ética. Por exemplo, no livro Fogo Morto tem o lance das eleições. O voto, a eleição vai mesmo mudar esse país, é votando corretamente que a gente melhora, então temas não faltam. E aí é com vocês, ok? Desejo a todos uma boa prova, vai ser beleza, vai dar tudo certo para vocês.